Dando prosseguimento às aulas de análise macroeconômica do curso de administração do CEDERJ, hoje estarei englobando os assuntos da semana 2. Como as aulas 3 e 4 são muito conceituais, eu resolvi separá-las em duas, para um melhor entendimento e que os vídeos não fiquem tão longos. Nosso objetivo nessa aula número 3 é apresentarmos o modo de calcular o PIB, a diferença entre PIB real e PIB nominal, o PIB como um indicador de atividades econômicas, a utilização do PIB como indicador de um crescimento de uma economia e o IDH, como se constitui e como ele é levado em consideração na adoção de políticas governamentais. Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula com o primeiro assunto, como calcular o PIB. Temos que levar em consideração que o PIB não considera em seu cálculo as matérias-primas e a produção pela fábrica do produto em si, apenas o produto disponibilizado ao final, que é vendido nas prateleiras. Um exemplo claro dessa interação é o pão e o trigo. Para se fabricar o pão, é necessário plantar o trigo, colher o trigo, processar o trigo até virar farinha, para que a padaria processe a fabricação. Pois bem, no preço para a consideração do PIB, é apenas levado em consideração o pão. É de fundamental importância percebermos na mensuração do PIB se há existência de diferenças entre o PIB de um ano para o outro e se ocorreu essa alteração no quantitativo da produção do bem ou se foi apenas no preço. O PIB nominal e o PIB real. Nominal é quando você, por exemplo, suponha que de um ano para o outro a quantidade produzida seja a mesma, mas o valor referente àquela produção tenha subido. Então, o que alterou foi o PIB nominal. Agora, no PIB real, a alteração tem ocorrido na quantidade de bens, tipo de 30 para 40 unidades. Ao medirmos 40 unidades pelo preço do ano quando foram produzidas 30, teremos então a elevação do PIB em termos reais. Já o deflator vai indicar a inflação que ocorreu naquele período. O Produto Nacional Bruto. Ele desconsidera em seu cálculo se uma empresa, por exemplo, multinacional como a IBM, ao final do ano, tenha remetido seus lucros para a matriz. Da mesma forma, se uma empresa nossa estiver repatriando os seus lucros obtidos lá fora. Isso inclui também seus cidadãos que remetem ou enviam os seus salários para os países de origem. Então, o que diferencia o PIB do Produto Nacional Bruto é a renda líquida enviada para o exterior. O que diferencia o PIB do PIL, que é o Produto Interno Líquido, é a depreciação. A depreciação vem a ser o desgaste que o uso causa aos materiais. Normalmente, a contabilidade trabalha com uma perspectiva de desvalorização de 10% ao ano. O cálculo do PIB só leva em consideração os produtos legalmente comercializados, com nota fiscal emitida, e a economia conceitua que um determinado país, ao atingir 3 semestres consecutivos com queda na atividade econômica, ele entra tecnicamente como recessão. Isso independe de marketing político ou opinião dos gestores, é regra. 3 semestres consecutivos com o PIB negativo é recessão. É extremamente importante para o formulador de uma política econômica de um país que ele tenha o PIB desmembrado nas várias atividades econômicas.
ou seja, nos setores, e também ter o resultado da mensuração da renda per capita. Isso vai definir o grau de desigualdade social e o nível de riqueza ou pobreza de uma nação. Para se medir o nível de atividade, você pega o PIB atual, diminui do PIB anterior e divide essa subtração do PIB anterior. Aí você vai medir o nível de atividade. É de fundamental importância para quem vai dar continuidade no estudo dos conceitos macroeconômicos, o entendimento dessa identidade, que é produto é igual renda. A única coisa que os difere é a ótica. O produto é pela ótica dos bens e serviços e a renda é pela ótica dos fatores, a remuneração dos fatores de produção. O fluxo circular de renda e produto. No fluxo circular de renda, as famílias recebem o salário das empresas, fazem os seus gastos, pagam os aluguéis, pagam as suas despesas normais. E as firmas que receberam esses recursos repõem os seus estoques e pagam seus funcionários. E assim o círculo está fechado. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH leva em consideração diversos fatores, como expectativa de vida dos habitantes, o analfabetismo, saneamento básico, dentre outros. O Brasil atualmente ocupa a 73ª posição, com um índice em torno de 0,69. Lembrando que o índice do IDH é uma escala que vai de 0 a 1. O quadro a seguir apresenta o IDH dos principais países do mundo, que tem o seu índice próximo do 1, que é o máximo. E no Brasil ficou célebre um comentário do economista Edmar Baixa, nos anos 90, em que ele classificou o Brasil como Belíndia, onde ele tinha uma carga tributária igual à da Bélgica e um IDH e uma renda per capita igual à da Índia.